Boa noite, meus amigos. Estamos nessa quarta-feira para mais um estudos aqui em nossa instituição. Antes, porém, está aí o WhatsApp, como de costume. Nosso número só funciona o WhatsApp para que você possa entrar em contato conosco. Sempre, em algum momento, nós vamos estar visualizando alguma mensagem que você mande, principalmente nomes para tratamento à distância. Divulgue esse número, espalhe para os seus amigos, para quem está precisando, para que possa estar sugerindo o tema, questionando algo da instituição e principalmente para mandar nomes para tratamento à distância. Ao final do nosso estudo hoje, nós faremos a nossa oração em favor desses irmãos e também nós vamos encaminhar esses nomes para o nosso tratamento presencial que acontece na segunda-feira, aqui mesmo, em Sobradinho, na quadra 4, área especial número 3, na nossa instituição. Tá bom? Que funciona toda segunda-feira às 20 horas. Funciona os trabalhos naturais da instituição, com reunião pública, passe, tratamento desobsessivo, trabalho de vibração, enfim, toda atividade que nós costumeiramente realizamos, tá bom? Tá aí o nosso Instagram também, para que vocês possam estar curtindo, divulgando, e sempre que convidar alguém para acompanhar o nosso estudo, como hoje, na quarta-feira, toda quarta-feira às 20 horas, basta você entrar no YouTube e digitar lá na busca GER Sobradinho. GER porque é Grupo Espírita Regeneração, o nome da nossa instituição. Então coloca lá GER Sobradinho, automaticamente você vai então conectar conosco para que possamos acompanhar juntos o estudo. O nosso tema de hoje será autoaceitação. Muito importante para segmento da nossa vida e muito importante essa autoaceitação diante dos problemas, daquilo que somos, termos isso conscientemente para que possamos prosseguir da melhor maneira possível, seguindo aí os preceitos divinos e, no nosso caso, estudando a palavra dos amigos espirituais. Para esse tema, nós escolhemos uma passagem que está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 12, que eu vou projetar aí para vocês, nós vamos ler e fazermos a nossa oração inicial. Muito bem, autoaceitação, que é o nosso tema, e a passagem nós escolhemos porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Repetindo, porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Convidamos a todos a nossa oração inicial. Amado Mestre Jesus, permita, Senhor, que nesta noite de estudos e tratamento possamos estar sintonizados com as forças do bem através dos amigos espirituais e que tenhamos uma noite de muito proveito para o nosso campo íntimo, pelo campo do estudo, pelo campo da mente, do coração, a fim de assimilarmos as orientações espirituais que os espíritos amigos nos trazem no nosso estudo de hoje, para nosso crescimento, para nossa orientação, para seguirmos uma vida de equilíbrio e de muita paz. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem.
Vamos então dar início ao nosso estudo. Nós vamos iniciar com uma passagem de Emmanuel que está num livro chamado Mãos Unidas. Na lição 27, nós tiramos uns trechos para nosso estudo, para nosso entendimento desse tema autoaceitação, que Emmanuel e outros espíritos que nós vamos mostrar aqui, nos traz para nosso entendimento. Nós precisamos aceitar, inicialmente entendendo quem nós somos, a nossa condição. Isso é muito importante para que a gente possa, com humildade, com seriedade, nós trabalharmos naquilo que necessitamos para o nosso crescimento espiritual. Então nós pegamos um trecho desse livro, onde o Emmanuel fala assim em determinados momentos da lição. Lembra que o nosso estudo, às vezes estudamos uma mensagem total. Essa aqui nós selecionamos alguns textos e sempre colocamos a nossa fonte, né? A fonte do qual nós pegamos essas mensagens, que é para você depois voltar, pesquisar, ler na íntegra, para crescimento de conteúdo nosso. Então Emmanuel fala assim no livro Mãos Unidas. Aceitemo-nos como somos. Olha só que bacana. Aceitemo-nos como somos, a fim de extrairmos de nós, com sinceridade, o máximo de bem de que sejamos capazes na ampliação do bem geral. Porque a vida é um parque de promoções permanente para quem trabalha e serve. Olha só que interessante o conceito de Emmanuel, para que a gente possa entender o momento que somos e estamos vivendo. Então é muito interessante esse entendimento. Ele fala: aceitemo-nos como somos, porque temos que ser conscientes da nossa condição evolutiva, no qual estamos muito aquém ainda das esferas superiores, a fim de extrairmos de nós com sinceridade o máximo. Olha só, nós sempre falamos aqui, vamos mostrar um texto daqui a pouco, que a espiritualidade, ela não exige de nós o que não damos conta. Ela não exige de nós perfeição absoluta em relação à nossa vida, em relação aos atos de nossos dia a dia. Porque a espiritualidade, ela tem noção plena da nossa condição evolutiva, daquilo que somos capazes de realizar. E a espiritualidade nos conhece muito bem. A proposta do estudo e da vida é que nos conheçamos verdadeiramente para que a gente possa entender o que é esse máximo de sinceridade em relação à nossa vida, em relação aos nossos atos. A espiritualidade espera de nós esse máximo, porque a nossa vida, ela é planejada na capacidade máxima que damos conta. É daí que nós vamos tirar o entendimento de que Deus não coloca fardos pesados em nossos ombros. Ou seja, jamais a espiritualidade colocaria conteúdos em nossa trajetória evolutiva no qual não daríamos conta de executá-las. É preciso entendermos isso. Que uma vez entendendo, nós vamos compreender definitivamente que nada do que ocorre conosco é inútil, é por acaso, não deveria acontecer. Temos que estudar, a espiritualidade nos convida a entendermos esse mecanismo da vida.
esse movimento da nossa vida. E eles exigem com sinceridade, extrairmos com sinceridade o máximo de bem de que sejamos capazes, na ampliação do bem geral. Eles querem que façamos ao longo de nossas vidas o bem máximo que possamos dar conta de realizá-los. Projeta aí, Mateus. Olha só, porque a vida é um parque de promoções permanentes para quem trabalha e serve. Olha só, para quem trabalha e serve. A vida ela tem que ser dinâmica. Ela não pode ser estanque, parado. A vida tem que ser dinâmica. Nós não podemos parar. Nós já mostramos textos aqui que a espiritualidade fala que aqui não é lugar de brincadeira. Nós reencarnamos para estar em trabalho constante, ativos. E prossegue ele, todo espírito que se aceita, qual é? De modo a fazer de si o melhor que pode. Olha só, não é perfeição, é o melhor no qual nos damos conta. De modo a fazer de si o melhor que pode, para logo se desvencilhar de qualquer sombra. Que bacana! Para logo se desvencilhar de qualquer sombra, a fim de engajar-se na jornada bendita do próprio burilamento, partilhando a conquista incessante. Olha como é que é dinâmico, é constante. Partilhando a conquista incessante de luz e mais luz. Muitas das vezes, quando a nossa vida é muito parada, quando a nossa vida é muito sem nada acontecer, tem algo errado. Emmanuel jamais erraria ao nos trazer lições como essa. Então, meus irmãos, quando a nossa vida é muito quietinha, é muito parada, sem muitos acontecimentos, tem algo errado. Se assim o entendermos, nós vamos aceitar esse dinamismo constante na nossa vida, nos provocando a acertos, a postura, a condutas, com a vida dinâmica. Porque essa batalha, ela é incessante. Essa batalha do burilamento, tudo converge para isso. Tudo em nossa vida, ela exige de nós burilamento. Nós não estamos falando, meus irmãos, de instituições religiosas. Nós não estamos falando de trabalho espiritual tão somente. Porque todos na vida, independente de suas crenças religiosas, independente do que faz, da sua condição social, a vida exige, espera de nós que façamos o melhor dentro das condições possíveis. E isso é individual. Não tem que se comparar a sua vida com outra. Ah, fulano de tal sofre mais, ciclano sofre menos. Fulano de tal tem mais recurso financeiro, ciclano tem menos recurso. Não existe essa comparação, porque todos têm a sua cota, a sua condição. Por isso que a espiritualidade não exige perfeição de ninguém, mas o máximo do que somos capazes de fazer.
E a vida ela é dinâmica, ela é constante, ela direto, vai depender do nosso comportamento. Você vai se recolher? Você vai abandonar determinadas tarefas, determinados trabalhos? Você vai se isolar? E a vida espiritual? Vamos trabalhar, né, Matheus? Vamos trabalhar esse tema? Os compromissos materiais e espirituais. Muita gente fala, quando eu aposentar, eu vou para um tal local, eu não quero fazer mais nada, só curtir minha vida. Será que isso é proporcional ao programa reencarnatório da nossa vida? Vamos preparar um tema desse? Vamos estudar isso? Porque nós viemos para aqui, para essa encarnação, para quê? Emmanuel, né? E não só Emmanuel, André Luiz, os espíritos falam em aposentadoria espiritual. Será que existe? Férias definitiva das coisas espirituais. Vamos trazer um estudo desse. Será que temos que aposentar dos trabalhos espirituais? Será que quando chega o momento de eu aposentar dos trabalhos humanos, será que não é a hora de eu me dedicar mais ainda aos trabalhos espirituais? Viemos aqui para quê? Quais são os nossos compromissos aqui e os nossos compromissos espirituais? Os nossos compromissos espirituais só começam depois que eu desencarno? Ou ele começa aqui? É. Por isso que eu gosto muito dessa postura da espiritualidade, nesse caso de Emmanuel. Burilamento, conquista incessante, porque é sempre. A vida nos exige uma postura constante. Para finalizar, os textos que nós separamos desse livro, Emmanuel conclui assim: se teimamos em não reconhecer a realidade que nos é própria, nossa própria condição, não somente perderemos tempo precioso. Por isso que eu tenho que conhecer a minha capacidade. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que me estudar. Não somente perderemos tempo precioso. Fazendo o quê desse tempo? O que é perder tempo precioso? Mas também correremos o risco de comprar à inveja e ao ciúme, ao ódio e ao desespero, sofrimento e problemas. Olha o que ele fala: de que não temos a menor necessidade. Meus irmãos, para onde estamos caminhando com esse nosso tempo? Qual a utilização que nós estamos dando para esse tempo? Será que nós não estamos ocupando com a inveja, o ciúme, o ódio, o desespero, o sofrimento desnecessário? Por que Emmanuel falaria isso à toa? Por isso é muito importante estudarmos quem somos, olhar para dentro de nós e entendermos quem somos, o que tem acontecido conosco. Nós pegamos um texto de Leon Denis, Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aliás, pegamos dois trechozinhos, olha só que bacana. Não, impulsos, titulamos Impulsos. Não há progresso possível. Não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. É necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber
em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Olha como Leon Denis, ele conversa com Emmanuel. Os textos, a seriedade do seu conteúdo. É necessário vigiar os nossos atos impulsivos e vermos o sentido que estamos dando na direção deles, dos nossos esforços, o esforço de aperfeiçoamento. Ele prossegue assim: primeiramente, regular a vida física, reduzir exigências materiais ao necessário. Nós estudamos aqui o supérfluo, lembra? Está aí nas nossas aulas. O que é o supérfluo? Lembra que pegamos lá do Evangelho segundo o Espiritismo? Rico, dado o teu necessário, porque o teu necessário, né? Aquilo que a gente acha que é necessário, ele é o supérfluo. Rico, dado o teu necessário, porque o teu necessário ainda é supérfluo. Está lá na nossa aula e tiramos esse trecho do Evangelho. Por isso que ele fala, primeiramente, regular a vida física, reduzir as exigências materiais ao máximo, ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las e em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento, moral. Aprender principalmente a esquecer, a fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo sentimento de egoísmo. E ele finaliza assim: a verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Ora, que lição extraordinária. A verdadeira felicidade nesse mundo, está na proporção do esquecimento próprio. Olha como o Leon Denis é espetacular, gente. São orientações para a nossa vida, de conduta, de postura, daquilo que devemos fazer. Temos que buscar o nosso conhecimento e correr para trabalhar esse autoaperfeiçoamento. Ainda nesse capítulo, lá Leon Denis fala assim, que é o capítulo 24. A obra é vagarosa e difícil. Olha só. Todo homem, na humilde realidade de cada dia, pode ir modelando uma consciência sublime. Aí ele fala, a obra é vagarosa e difícil, mas por isso são-nos dados os séculos. Porque, meus irmãos, a espiritualidade sabe da nossa condição. A espiritualidade sabe que nós não vamos chegar à perfeição absoluta de uma hora para outra. Mas é preciso constantemente trabalharmos essas questões para nosso aperfeiçoamento. Temos que ter essa noção. E quando nós temos essa noção, o nosso pensamento muda, porque, na outra encarnação eu faço isso. Não é isso. Essa consciência, ela dá dinamismo na nossa mente e na nossa vida. Não acomodação. Eu não vou cuidar disso, que na outra existência eu resolvo isso. A gente escuta muito, a gente fala, né? A gente fala muito isso. E não é assim. Essa obra vagarosa e difícil é porque não é fácil. O nosso campo de erro é muito grande. Muito grande, a gente precisa de condições.
Por isso a espiritualidade insiste tanto no nosso preparo e na nossa condição. Olha o que pegamos no Evangelho, né, segundo o Espiritismo, com Allan Kardec. Corrobora exatamente com esses textos aí, aquela passagem que todos nós conhecemos, o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão. Olha aí, nós vamos projetar para vocês aí agora. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. Conhecido demais essa frase lá colocada no Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 17, item 4. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aí. Repetimos, a espiritualidade não exige perfeição absoluta, imediata. Olha o que o Leonei acabou de falar, a obra é vagarosa e difícil. Por isso que temos que nos esforçarmos a fazer o máximo. Emmanuel já colocou isso na primeira mensagem que nós colocamos aqui para vocês. Iniciamos com isso. Porque eles são conscientes, nossos mentores, os nossos anjos da guarda que planejaram a nossa vida, eles sabem. Mas temos que ser persistentes. Temos que fazer aos pouquinhos. À medida que a vida vai nos convidando a tomar decisões, tomamos decisões corretas. Nós vamos tomando decisões que nos dão condição de avançarmos em condições melhores. Importante isso. E já, como último texto, pegamos um texto do livro da Esperança. Um texto de Emmanuel, tem na psicografia do Chico, lá na lição na lição número 60, ele fala assim, o título da lição, tais quais somos. Aí ele fala, errados ou inibidos, deficientes ou ignorantes, rebeldes ou faltosos. Olha só, seja em que condições estejamos, ele fala, é necessário aceitar a nós mesmos, tais quais somos, sem acalentar ilusões a nosso respeito. Não vamos falar, não vamos pensar, não vamos expressar situações que não são reais. Por isso temos que ter conhecimento para que saibamos o nosso limite, a condição que temos de realizar o máximo de nós. Sem acalentar ilusões a nosso respeito, mas conscientes de que a nossa recuperação, melhoria, educação e utilidade no bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos, podem principiar desde hoje, se nós quisermos, porquanto é da lei que a nossa vontade intimamente livre disponha de ensejos para renovar o destino todos os dias. Depende de nós. Só depende de nós fazermos o melhor, porque a espiritualidade não vai fazê-lo. Eles nos apoiam, nos orientam, estão sempre do nosso lado, mas depende de nós. E na sequência da mensagem, Emmanuel deixa claro que Jesus nos mostrou isso. Ensinou-nos Jesus que o reino de Deus está dentro de nós. Todo esse conteúdo já está dentro de nós, no qual nós nos fechamos diante das coisas divinas. Cabe a nós
abrirmos esse campo através das lições. Como que eu vou me abrir a exteriorizar essa luz, esse reino divino? São as lições que a espiritualidade vai nos mostrando e nos ensinando o que fazermos. Eles estão nos dando os passos que se resume no bem ao próximo, em favor de nós, como ele colocou aqui agora. Volta aí, mano, eu vou colocar aí, ó. Na utilidade do bem dos semelhantes, na sustentação do bem de nós mesmos. Fazer o bem para o próximo é para nós, para nos ajudarmos. E esse reino está dentro de nós, como diz Lucas. Essa passagem nós que colocamos está lá em Lucas, capítulo 17, versículo 31, a referência, naturalmente. O reino de Deus está dentro de nós. E ele encerra essa mensagem assim. Olha só. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros. Fujamos, pois, de invejar os instrumentos de trabalho e progresso que brilham na responsabilidade dos outros, para superar as dificuldades e empeços de nossos próprios limites. Basta abrir o coração ao amor e aproveitar os recursos que nos enriquecem as mãos. Porque só depende de nós o fazer, o buscar, enriquecer as mãos, mostrando para nós que só depende de nós buscarmos esses recursos divinos para ir nos descortinando esse reino divino que está dentro de nós. E só depende de nós. O que a espiritualidade pode fazer, eles estão fazendo. Estão conosco, nos orientando. Eles nos orientam o que fazermos. Olha essa lição. Todas as lições que trouxemos são de conduta. Não tem desculpa de, eu não sei o que fazer. Sabemos sim. Primeiro porque esse conteúdo está dentro de nós. O reino divino está dentro de nós. São palavras de Jesus. O reino divino está dentro de nós. A melhora que desejamos para nós só depende do nosso esforço. Ele tem que ser constante. Ele tem que ser na prática do bem, do próximo, a fim de alcançarmos melhores condições espirituais. Porque assim, em cada etapa, em cada existência de nossas vidas, nós vamos descortinar mais ainda esse campo íntimo no qual vamos exteriorizar, vamos vivenciar o reino divino. Depende de começarmos. Só depende de nós. Darmos o primeiro passo, estudando-nos para vermos a nossa condição, para explorarmos o máximo de nossa condição, sem compararmos com os outros ou sem invejarmos, como ele diz aqui na lição. Não vamos invejar a capacidade do outro. Temos a nossa condição. Por isso que eu preciso estudar a minha condição, o meu estado íntimo. Até onde eu posso alcançar e trabalhar para que eu atinja o máximo. Porque se assim eu fizer, eu estarei cumprindo aquilo que a espiritualidade superior espera tanto de nós. Porque nós estaremos fazendo o máximo ao nosso alcance, cumprindo as determinações divinas, programado para a nossa existência em cada etapa de cada existência. É assim, meus irmãos, e vamos alcançar dias melhores e vamos nos harmonizando, independente da nossa condição,
com as forças superiores, porque aí nós estaremos conectados, assimilando os recursos que necessitamos para aproveitarmos o máximo desse mundo de prova e expiação, no qual sofremos as consequências de atos do passado, vivenciando novamente com novas escolhas, sob as orientações divinas, no qual eu vou trabalhar para materializar esse campo da melhor maneira possível. Que as bênçãos divinas estejam conosco nessa caminhada rumo à descoberta, à exteriorização desse reino divino que está dentro de nós. Que as bênçãos de Jesus estejam conosco agora e sempre. Convidamos a todos, meus irmãos, para a nossa oração em favor dos irmãos que encaminharam seus nomes para tratamento à distância. Amado Mestre Jesus, nós vos rogamos, Senhor, as tuas bênçãos, o teu amparo, a tua proteção divina para todos nós, necessitados do teu amor, do amor de Mãe amada, de Mãe Maria Santíssima, da Mãe de todos nós, de todas as mães de todos os lares, de todos os sofredores. Que a tua paz, que o teu amor, que a tua luz caia sobre nós como um manto suave que penetre em nosso campo íntimo. E que todos nós, principalmente nossos irmãos que mandaram seus nomes para tratamento, possamos assimilar aquilo que necessitamos para sentirmos esse campo de luz dentro de nós, suavizando as nossas dores, as dores daqueles que sofrem tanto, encarnados e desencarnados. E que isso possa ser absorvido, nos dando a força necessária para caminharmos, onde quer que estejamos, em que condição estejamos, em qualquer plano da vida, no terreno ou no espiritual, e possamos prosseguir, colocando em prática os ensinamentos divinos, com a ajuda e com o auxílio dos mensageiros de luz, que nos traz tantas informações, tanto apoio, tantos recursos divinos. Esteja conosco, Senhor, e Mãe Maria Santíssima, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos, nós vamos agora mostrar rapidamente aqui o trabalho social que nós desenvolvemos, né, que é a distribuição da cesta básica. Todo mês que nós conseguimos os recursos, nós damos esses itens aí que estamos projetando. Também nós damos aí para as mães carentes que nós atendemos, próximos aí a receber, ou nas situações de emergência, o kit do enxovalzinho que elas necessitam, né? Para atender aí a sua gestação, seus bebês. E sempre que é possível, nós entregamos, e assim que entregamos, nós mostramos aqui com fotos, né? Para vocês verem o trabalho da contribuição que vocês têm dado. Tá aí os dados para aqueles que puderem ajudar financeiramente, ou para você distribuir para os seus amigos, né? Que muitas vezes não tem contato conosco, não tem condições de estar conosco, mas gostariam de contribuir com uma instituição séria, no qual, através desse telefone que o Matheus vai colocar aí, novamente, você pode estar convidando, você pode estar entregando esse telefone para eles, eles podem estar comunicando conosco, ou com você seu conhecido, ou conosco, a nossa instituição, para que possamos levá-los numa visita e ver acontecendo, né, em loco lá, todo esse trabalho, no novo posto de assistência, lá na Nova Colina, onde nós estamos adequando o nosso trabalho, bonitinho, arrumadinho, para que possamos receber nossas mães e nossas crianças. Tá bom? Esse é o nosso trabalho de hoje, o estudo de hoje. Quarta-feira que vem nós vamos trazer um novo estudo. Tá aí, curta o nosso vídeo, dá lá o joinha. É importantíssimo isso, porque é uma maneira de divulgarmos o nosso trabalho nas redes sociais, para que outras pessoas tenham oportunidade de conhecer e de participar desse estudo e desse trabalho social.
Que as bênçãos de Jesus estejam conosco, que tenhamos um resto de semana muito bacana para todos nós. E até quarta-feira que vem, onde nós vamos trazer um novo estudo para todos nós. Um abraço carinhoso, um beijo a todos. Até lá.